Olá, estamos de volta, Família, Projeto de Deus, e o nosso tema de hoje, já chegando próximo ao Dia das Mães, é Filhos do Coração. Nós estamos batendo um papo aqui sobre a adoção de crianças. E a gente vai agora ver um VT para ouvir algumas orientações sobre aspectos legais e psicológicos. Acompanha junto com a gente. Vocês acompanharam há pouco a linda história da família Gomes, do processo de adoção da Letícia e de alguns detalhes desta família. Assim como Marcos e Patrícia, muitos casais sonham em ter filhos para construir a tão sonhada família, porém esbarram em dificuldades biológicas. Uma boa alternativa é o processo de adoção, mas para isso, os pais precisam estar atentos a alguns detalhes. Primeira coisa que eu acredito é que o processo de adoção, ele não deve ser a primeira referência. A primeira referência deve ser a maternidade e a paternidade. Então, duas pessoas devem realmente desejar ter um filho, né? Desejar ter, educar, protegê-lo, passar valores. Esse deve ser o primeiro princípio. Depois, eles devem averiguar se realmente eles têm condições psicológicas e sociais de receber essa criança. E quando o processo começar, nas entrevistas com o psicólogo, assistente social, mostrarem as suas reais condições para o sistema de adoção. Passado o processo de adoção, outras dúvidas entram em pauta. Afinal, devo ou não devo contar ao meu filho que ele foi adotado? Não existe uma resposta absoluta se devem ou não. Mas se eles decidirem contar, que a meu ver é o melhor para a criança e para eles, porque a verdade é sempre o melhor caminho, que essa forma de contar ela seja adaptada ao nível de desenvolvimento, à idade, ao nível de compreensão que essa criança esteja. Então, se é uma criança menor, que ao ver fotos de quando era bebê, que ela possa entender que não foi da barriga, foi do coração, mas que eles esperaram muito por ela, que amam muito. E se a criança se revoltar com a notícia de que é adotada, o que devo fazer? Na medida em que essa criança for crescendo e for tendo dúvidas, respondê-las, né, com honestidade, na medida dessas dúvidas e na medida também da compreensão dessa criança. Tá aí! Algumas respostas importantes no aspecto psicológico para você que já adotou ou ainda pensa em adotar uma criança. Agora, vem cá! Você está por dentro dos aspectos legais de um processo de adoção? Vamos ver algumas dúvidas frequentes. A adoção pode ser realizada por qualquer pessoa maior de 18 anos. E há duas espécies de adoção. Eu posso adotar individualmente, não necessariamente em casal, ou eu posso fazer a adoção conjunta, que é um casal. A principal questão, a condição sine qua non para a adoção, é que aquele que pretende adotar, que nós chamamos de adotante, tenha mais de 18 anos. Tá? E um ponto relevante é que a diferença de idade entre o adotado e o adotante tem que ser maior do que 16 anos. Então a diferença de idade entre eles tem que ser superior aí a 16 anos. Não são critérios objetivos, são critérios subjetivos que o magistrado, através de uma análise do laudo pericial, vai verificar se essa pessoa tem condições ou não de criar o adotado. É muito difícil você mensurar o tempo para o processo de adoção. O tempo ele tem algumas variáveis. Então, a regra é que os casais ou as pessoas que pretendem adotar busquem crianças na tenra idade, recém-nascidos, com 1 até 4 ou 5 anos. Né? A partir dessa idade, a procura pelas crianças é menor. Né? E cada cidade, cada comarca também tem uma disponibilidade diferente de crianças que podem ser adotadas, porque em regra eu tenho que procurar a vara da infância e da juventude da comarca em que eu estou domiciliado. Então esse questionamento de tempo é um questionamento que nós temos algumas variáveis. Pronto! Estão esclarecidas algumas questões legais sobre o processo de adoção para você que pensa em construir ou aumentar ainda mais a sua família.
Obrigado por essas dicas valiosas para nós, né? E a Camila, psicóloga, falou da necessidade da gente sempre falar a verdade, ser sincero em toda circunstância, né? Vocês disseram que vocês, desde o começo, falaram para Maria Vitória a origem, como que foi o processo, foi isso, né, Marinão? Isso mesmo. Desde pequena, a gente nunca escondeu nada. E houve um caso até interessante, que nós estávamos na casa da minha mãe, na sala, ela brincando no tapete, e eu, meu esposo, meus pais, e aí ela olha para mim e diz assim, é verdade que eu tenho 2 mães? Né? E de uma maneira natural eu fui conduzindo, sim, né? Papai do céu enviou você através de um anjo, né? Foi assim, de uma maneira que a psicóloga sempre dizia assim, não precisa estar comentando, mas a hora que ela perguntar, dê respostas reais, né? Sem fazer rodeios, porque ela precisa saber que você está dizendo a verdade. E foi dessa forma que aí foi conduzindo, aí depois, passado algum tempo, ela vai me perguntar se ela tinha mais alguns irmãos, se eu sabia alguma coisa. Então, eu sempre fui orientando o que eu sabia dizer. E uma vez ela me surpreendeu que ela brincava muito na rua, tinha muitos amigos, nós morávamos numa rua tranquila, sem saída e tal. E chegou aquela turminha, 7, 8 crianças junto com ela, e uma das amigas, que é amiga dela até hoje, perguntou para mim, tia, ela disse para a gente que ela é adotada, é verdade isso? Aí eu falei, sim, claro que é verdade. Então, desse momento em diante, eu já percebi que ela aceitou bem a adoção, né? Que ela não tinha vergonha, ela não tinha o porquê ela esconder que ela era adotada. Então, que ela não se envergonhava com aquela situação. E uma outra ocasião, ela chegou para mim e disse assim, se Jesus teve um pai adotivo, por que que eu não posso ser adotada ou outras crianças não podem ser adotadas? Então, eu acho que a maneira com que a gente conduziu isso, a preparação com o psicólogo faz toda a diferença, assistente social que vai na casa, orienta. Então, assim, para as pessoas que estão buscando isso, é muito importante. Pesquise sobre a adoção, ver se realmente é isso mesmo que a pessoa quer, porque é filha. Ela é a nossa filha e acabou. É ponto final. É nossa filha. E ponto final. E ponto final. E ponto final. E eu falava para a Cíntia, para minha filha, eu falava, você tem 4 mães. Você tem a maior sorte que você tem 4 mães. Você tem. Você tem a sua mãe biológica, você tem eu, que estou cuidando e estou te criando, você tem a mamãe do céu, que é Nossa Senhora, e você tem a sua madrinha, que também é sua mãe. Ela ficava toda feliz, ficava, nossa, tem mais mãe do que todo mundo que tem. Então, era um jeito de brincar. E para você, Maria Vitória, foi bom isso? Assim, você se sentiu segura de saber que os seus pais estavam falando a verdade? Sim. Sim, sempre. Por eles sempre ter falado a verdade, sempre foi mais confortável. Entendeu? Como ela falou assim, como ela falou, eu nunca tive vergonha de falar que eu sou adotada. Até hoje eu falo para todo mundo que eu sou adotada. E ninguém acredita, porque é cara de uma fuça da outra. Então, vocês são muito parecidos, é impressionante. E sempre foi muito confortável. Eu acho que por eu ter crescido escutando sobre isso, entendeu? Ótimo. E vocês têm fotos desde criança e mostram essas fotos também como qualquer outro filho, né? Ah, sim, com certeza. As fotos que a gente tirou lá desde o começo, a gente tem um álbum guardado, né? E uma lembrança, uma recordação que você passou por aquilo, né? Que você viveu aquilo, né? Então, é maravilhoso, né? Você ter aquela lembrança, né? Passa um filme na sua cabeça, é maravilhoso, né? Tá. E por falar em foto, tem uma participação aqui no WhatsApp nosso. Vamos dar uma olhada aí, que gente que mandou foto também. Oi, boa noite. Sou mãe de coração. Eu acredito que seja aí no texto o 4º filho. Ele apareceu na nossa vida para cuidarmos dele. Ficou conosco. Aí, nesse cuidar, os nossos filhos não queriam mais que entregássemos ele. Aí procuramos a família que já era conhecida. O pai prontamente queria nos entregar, pois não vivia mais com ela.
Então fizemos a tutela registrada e tudo de forma legal. Ele é uma bênção em nossa vida. É a Maura, lá de Cachoeiro do Itapimirim, lá no Espírito Santo. Obrigado, Maura, pela tua participação. Não tem o nome dele, não tem o nome dele, né, produção? Mas então que Deus abençoe você, Maura, abençoe seu filho. 39 anos já. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu sinto que quanto mais os pais forem naturais, né, em relação a isso, quanto mais se tiver na verdade, é muito melhor. Porque a gente sabe de casos do que os filhos não sabiam que era adotado, e aí uma vizinha falou, mas você nem é filho, você é adotivo, e aí aquilo foi uma decepção muito grande para a criança. Então os pais precisam realmente estar na verdade. E o que aconteceu com a gente, que foi uma outra experiência, é que a Cíntia tinha 7 anos quando ela veio para minha casa. E assim, é difícil para os pais se adaptarem, é uma outra família, é um outro costume, mas para a criança também, olá, tudo bem? A partir de hoje você quer seu pai, você quer sua mãe, muito prazer, né? Então, para a criança também, ela tem que se sentir acolhida, né? Ela tem que se sentir parte da família, tem que se sentir amada. E eu acho que uma coisa que a gente evita falar, essa daqui é minha filha do coração. Não, é minha filha. A gente não apresenta como filha do coração. Eu tenho 4 filhos e ponto, não tem, porque não existe essa diferença para nós e não existe para ela também, né? Então o processo foi bacana e a gente tinha esse medo de perder que você falou, Maria Emília. No começo ela veio, ela era muito alegre, muito serelepe e tinha uma voz ardida e a gente tirava o maior sarro dela, né? E a minha filha sempre pedia uma irmã. E pedia para Nossa Senhora, a gente tinha um quadro de Nossa Senhora, falava, eu quero uma irmã, e veio da mesma idade dela, né? Então elas sempre foram muito companheiras. E aí, uma época, ela falava assim, né? Se aqui eu não posso namorar antes de 15, 16 anos, mas lá na minha casa eu posso, então quando eu quiser namorar eu vou para lá. Então tinha esse conflito, porque era assim, você tem deveres e direitos, então assim, os meus direitos e quando tiver os deveres eu não quero muito. E a gente teve uma conversa com ela, falou, olha, a gente precisa realmente definir isso, e foi assim uma coisa, a gente orou antes, assim, o Espírito Santo, gente, peçam a graça do alto, porque Deus nos revela mesmo. E aí nós falamos, olha, então você tem que escolher o que você quer. Você quer ser filha, você quer morar aqui somente, né? E cuidar das coisas da casa, ou você quer voltar para a sua família. E a gente morrendo de medo, que ela falava, eu quero voltar. E a gente, o coração, né? E nós ficamos muito tranquilos. Essas duas opções não existiam, só no papel, não tinha jeito, não né? tinha Como jeito, você falou, Maria Emília, é filha e acabou. E acabou. Não interessa. E pra gente aquilo, né? E nós dois, aí ela falou, você tem um tempo, você pode pensar, fica tranquila. E nós dois morrendo de medo. Aí daqui a pouco ela voltou e falou assim, eu já pensei. O que você pensou? Eu quero ser filha. Nossa, e a gente pulava na cama com ela, tudo. Então, aquele momento foi muito importante e decisivo, né, para todos nós. Então, foi uma experiência também, né? Ô Maria Emília, aí a gente estava falando, a Silvia estava falando disso, né, dessa situação de ter 7 anos. A Maria Vitória nunca teve medo de falar que é adotada e tudo, a Cíntia também não, o teu irmão também não. Mas você acha que existe preconceito ainda, de alguma forma, ou não? Ou isso já é uma situação... Você diz preconceito assim? Eu fico pensando porque é o seguinte, quando você não tem nenhum fio de cabelo branco, eu tenho alguns, né? Então, quando eu era criança... Eu não tenho interesse da minha cabeleireira. Quando eu era criança, essa questão da adoção, ela era carregada com um estigma, com uma certa... Como a Silvia falou, né? Esse aqui é meu filho do coração. Não, hoje em dia já é mais simples falar disso. Naquela época era um pouquinho diferente. Isso aí mudou
ou ainda continua tendo preconceito? O que você acha Olha, disso? eu não saberia te responder assim. Na minha experiência, eu não senti muito isso de preconceito, né? E até uma coisa interessante, que é o que ela falou, eu acho vocês parecidos mesmo. E meu irmão, ele era parecido com a minha mãe. O pessoal olhava e achava que era filho biológico. Mesmo meu irmão sendo negro e a minha mãe branca. Nossa. Ele é muito parecido com ela, porque o amor era muito grande, né? Então acharam que talvez minha mãe tivesse tido um marido negro, alguma coisa, e meu irmão era realmente filho dela. Todo mundo sempre falou isso. Mas, não, olha, mesmo com a diferença, né? Vamos dizer assim, eles podiam dizer, ele via preconceito de estar numa família branca. Por isso que eu falo, gente, amor de pai e mãe não tem cor, não tem nada. Nada. Não tinha, eu realmente não vejo dessa forma. Quer dizer, isso é uma experiência minha, mas eu não saberia te falar em termos de pesquisa, teria que ser, talvez fazer um levantamento disso, não sei como está hoje. Talvez a psicóloga até responda melhor. Mas eu não senti isso, não sei vocês, em termos de terem preconceito. O meu irmão foi bem aceito, não teve, mesmo nos meios, entre amigos. E também nunca teve problema de dizer que era adotivo. Mas também nunca falamos, é meu irmão. Vocês viram que eu não falei que ele é meu irmão do coração, ele é meu irmão. É isso aí. E eu sou ciumenta, entendeu? Eu sou ciumenta. Eu estou fazendo essa pergunta, Marinalva, só para antes de você falar também, porque, coincidentemente, hoje, conversando com alguns amigos sobre o tema do programa de hoje à noite, um deles falou assim, eu tenho muito medo de adotar. É um negócio que eu acho que nunca seria capaz disso, e ele começou a colocar uma série de restrições, então tem esse preconceito também e medos, né? Não sei se é preconceito ou medo ou tal, que faz optar por um tipo de criança, essa aqui eu quero, essa aqui não, como é que é isso? Né? Carlão, então, como é que é, Marinalva? Posso te dar uma parte? Talvez nessa linha que você falou. O que eu vejo hoje, nós estamos numa sociedade em que as pessoas acham que tudo se compra, né? Então, o filho hoje, nós até conversávamos isso antes, o filho, na verdade, é um dom, seja ele adotivo, seja ele biológico, o filho é um dom de Deus, porque ele é uma outra pessoa, querida por Deus, amada por Deus. Então, o filho, hoje, é visto como um direito. E as pessoas, por exemplo, eu quero ter um filho biológico, eu tenho o direito de ter um filho biológico. Mas, às vezes, as mesmas pessoas que se importam tanto com o filho biológico são capazes de fazer uma fertilização in vitro e deixar 3 embriões congelados para serem descartados. Muitas vezes é isso que acontece. Daqui a pouquinho você vai explicar isso mais para a gente. Mas você entendeu? Eu não estou tentando falar de bioética agora, não, mas eu estou tentando ver, talvez seja esse o problema. É uma sociedade do eu quero porque eu quero ter uma barriga, porque eu quero... Quando, na verdade, olha, eu fui mãe de 3 filhos biológicos. São 3 pessoas diferentes, eu nem lembro que eles estiveram dentro da minha barriga, e se duvidar eu vou me perguntar, será que tiveram? Porque, como é que pode, né? Tão diferentes sair da mesma forma. Tão depressa que eu nem lembro mais da gravidez, né? Mas se fosse adotado ou biológico, para mim, seria amado da mesma forma. A Marinalva queria falar alguma coisa antes da gente chamar o intervalo? Essa questão do preconceito. Eu também tinha medo. Tinha medo porque na nossa família, tanto na família dele como na minha, não tem ninguém que seja adotado. Então, quando nós decidimos por isso, você questiona, e a família? Como é que vai ser a aceitação? Eu tenho muitas primas, né? Inclusive ela tem primas na idade dela, então teve isso. Mas foi um carinho tão grande que, assim, um amor que envolveu toda a família, que ninguém nem lembra, né? Que ela foi uma adoção. Então, assim, e quando nós optamos pela adoção, eu sempre dizia para ele, assim, nas conversas que a gente tinha, acontecer de repente, uma criança, a gente ter um problema futuramente, uma doença, ela é nossa filha e acabou. Independente de ser ou não ser biológica. É o que Deus nos concedeu. Exato. Né? Aí, quando eu cheguei no hospital
e depois, futuramente, nós fizemos o exame dela, de sangue, ela tem o mesmo tipo sanguíneo do pai. Ai, que bacana. Então, é assim, é dom de Deus. São sinais que Deus vai dando para mostrar para a gente que Ele está cuidando de tudo isso, né? Isso. Que bacana, graças a Deus por isso. E a gente tem mais uma mensagem do WhatsApp, é a mensagem lá do Tiago. Ele é filho da Mercedes. Ó, meu nome é Tiago, sou filho adotivo e sou grato a Deus por essa mãe abençoada, Mercedes. Muito obrigado, Mercedes. Aí estão as outras fotos também. Agradeço Toninho. aos pais. E o Toninho também, aí o pai também. Muito obrigado por essa generosidade de vocês, Toninho e Mercedes. A gente vai fazer um intervalo. Continua mandando a sua participação para cá. Daqui a pouco a gente volta. Até já.